por exemplo, vão dar origem ao apartheid e a lei da proibição de relações interraciais. Só que quando isso acontece, e aí eu tô falando já de século XIX, no Brasil a mestiçagem ela já tá, porque a mestiçagem ela foi uma arma, um projeto de colonização, né? Ela foi incentivada pelos portugueses como forma de ocupar fisicamente esse território continental, né? Vamos produzir aí negrinhos e negrinhas, né, usando os povos indígenas, usando as mulheres negras para poder povoar essa terra, para poder garantir que essa terra seja nossa. E aí, no século XIX, pô, século XIX e século XX, a boa parte da população brasileira é negra. E aí, como é que os caras vão fazer? Ah, não, a gente vai ter que matar todo mundo? Não tem como. Porque no dia seguinte, as mulheres brancas não iam começar a lavar suas próprias panelas, a fazer sua própria comida, a dar de mamar para os próprios bebês. Você precisa ainda da população negra trabalhando, né? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai propor o embranquecimento. E aí, não sei se você já viu esse quadro, tem um quadro do Modesto Brocos, né? A Redenção de Cã. Chama-se A Redenção de Cã, e nesse quadro tem uma senhora negra agradecendo pela neta ter nascido branca. Ou seja, a mestiçagem, ela seria a limpeza da maldição de Cã, redimindo Hum. Cã e criando toda uma população branca aqui no território brasileiro. O nome desse quadro é A Redenção de Cã. Eu Tem já ouvi falar, outros mas eu não tô lembrando da figura, mas o nome sim. da figura, depois dá uma procurada. Tem um outro elemento que eu gosto sempre de mostrar nas minhas aulas também, que exemplifica isso que eu estou falando como projeto de nação aqui no Brasil, que é eu chamo de primeiro PowerPoint do Brasil. Uhum. Em 1911, em Londres, rola o Congresso Internacional das Raças. Um congresso para se discutir a ciência a partir do conceito biológico de raça, incluindo projetos interessantíssimos, né? Esse congresso, um dos mais célebres participantes dele é o W.E. Du Bois, dos Estados Unidos, o Marcus Garvey, que são pessoas que defendem a criação de estados negros ou o panafricanismo, o retorno dos negros dos Estados Unidos para o continente africano e Mas essa outros criação de lugares. Estados Negros é pra tirar eles da América, né? Dos E Estados da Unidos, Europa. exatamente. Ok, ok. Exatamente. O que não deixa de localizar esses projetos no seu tempo, né? Uhum. Ali, no início do século XX, o que está florescendo são teorias também deterministas sociais, né? Que vão fazendo com que, por exemplo, aqui no Brasil, tenha uma grande expoente negro da luta dos negros no Brasil, que é a Frente Negra Brasileira, que tem áreas fascistas. Por que tem áreas fascistas? Porque são as teorias daquele tempo, estão vigorando no tempo que a gente está vivendo, que eles estão vivendo. E aí, quem é que o Brasil manda como representante do país para o Congresso Internacional das Raças? O diretor do Museu Nacional, que você morou em São Cristóvão, você sabe, Museu Nacional. O diretor do Museu Nacional na época se chamava João Batista de Lacerda. E ele leva um quadro afirmando que em até 100 anos a população negra no Brasil deixaria de existir. Uhum. Quando ele apresenta esse quadro para a intelectualidade brasileira, a galera cai de pau em cima dele. Mas não é porque isso poderia ser racista, não. É porque 100 anos seria muito tempo para esperar a população negra deixar de existir no Uhum. Brasil, Eu não né? vou estar vivo pra É, ver. exatamente, não, nós queremos agora. Só que entre esses defensores das pessoas que queriam agora, tá o Afrânio Peixoto, um jurista importante aqui do Brasil, ele vai fazer um discurso no Congresso Nacional, lá na década de 30, dizendo o seguinte, não, 30 não, 27, dizendo o seguinte: a albumina branca há de depurar o mascavo nacional, né? Hum. Que quer dizer albumina, né? Aquela nata do leite, aquela coisa que surge quando a gente ferve o leite, né? A proteína mais nobre do leite. Ou seja, o branco do branco. Os europeus que estão chegando aqui no país. Há de depurar, vão fazer sumir o mascavo nacional, o açúcar pretinho, né? O açúcar mascavo ele é escurinho, você vai batendo ele na água Uhum. até ele embranquecer. Pronto. Esse era o objetivo da nação brasileira em tempos de eugenia.
E esse objetivo, ele é implementado a partir de uma política de Estado que vai importar mais, milhões de imigrantes, mais de quase 5 milhões de imigrantes europeus para o Brasil, né, pagando a passagem, pelo menos a primeira leva ali da Terra Nostra, tá passando Uhum. agora na não Vale a Pena Ver de Novo, vai ter a passagem de barco paga. Quando chegam aqui, eles vão ter a documentação toda paga, vão ganhar terras, vão ganhar sementes para plantar nessas terras e vão ganhar empréstimo nos bancos para dar início aos seus negócios. Se isso não é a primeira grande cota do Brasil, eu não sei. E ela foi de 100% para imigrantes europeus. Cara, eu digo Sim, cem por sim. cento, porque existem elementos da nossa história que podem fazer a gente questionar isso também. "Ah, mas nessa época o Brasil estava aberto para a imigração". Opa, opa, espera lá, não estava aberto para a imigração não. Tem 2 casos interessantes aqui que eu gosto de trazer. Um é a BACS, Brazilian American Colonization Syndicate. Tu tá ligado que essa segregação dos Estados Unidos gerou uma burguesia negra lá. Essa Uhum. burguesia negra no início do século XX tem contato com as teorias do Marcus Garvey, as teorias do panafricanismo. E eles começam a procurar lugares possíveis para fazer uma transferência de povos negros dos Estados Unidos. E chega aos ouvidos deles, a partir de propagandas de governo incentivando a imigração, que o Brasil estava vendendo terras. Essa galera são milionários, eles têm uma companhia de navios para fazer essa transferência de povos, chama-se Black Star Line. Eles entram em contato com o Itamaraty e dizem o seguinte: "Olha, nós somos a Brazilian American Colonization Syndicate, abrimos essa empresa porque temos interesse de comprar essas terras que vocês estão oferecendo". E aí o Itamaraty falou: "Ih, pô, beleza, vamos marcar uma reunião com esses caras". Imagina a cara dos nossos embaixadores formados pelo Itamaraty quando me chega aqui, me desce do navio, uma negrada fudida de rica, todo mundo com seu sobretudo, com a sua cartola bonitona, e fala assim: "Ó, a gente quer comprar terra no Brasil". O que que eles dizem? Não, 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 Evidentemente não, não, não. de jeito nenhum. Mudei E de aí, ideia. o Itamaraty manda uma missiva para todas as embaixadas do Brasil no mundo, determinando que era expressamente proibida a vinda de qualquer imigrante que não correspondesse ao aos ideários nacionais. E para corresponder a isso tinha que ter a pele branca, de preferência europeus, do Mediterrâneo, incluindo italianos, mas também, alemães e japoneses. E aí tem uma Não, outra isso é história, você muito vai dizer assim: "Não, marcado mas na esse é um nossa caso". cultura, pô. É só você, isso é É, muito marcado. Você tem as colônias italianas em São Paulo, no Rio de Janeiro é um pouco mais diferente, porque é mais forte mesmo aham, os portugueses. Eu que sou de São Cristóvão, eu digo. E, pô, em São Paulo tem muito italiano, muito japonês. No Sul tem japonês, tem no sul, alemão. Então, tipo assim, não maior IDH do é. país, né. Exato, então, tipo assim, os caras também, tipo, e foi isso que você falou, eles vieram porque é uma comparação, não tô fazendo juízo de valor, só comparação. Por exemplo, quando houve eu não sei também se isso é verdade. Quando houve terminou a escravidão nos Estados Unidos, os negros ganharam um pedaço de terra, acredito eu. Os que lutaram na guerra da secessão, alguma coisa assim. No Brasil, eles não quiseram dar a terra, tipo assim, não queria, eles queriam eliminar os negros da Exatamente, parada. Então, tipo assim, eles exatamente. preferiram trazer gente de fora, branca, é o que você falou, é albumina no açúcar mascavo. Vamos trazer o povo branco para cá, os brancos, porque tem muito preto aqui. Tem que trazer mais branco e não vamos deixar esses Cara, pretos. Então, eu ouvi isso, né? é, na verdade, nos Estados Unidos não teve essa reparação das terras também. O que aconteceu foi que, uma burguesia negra começou a comprar suas próprias propriedades. Ah, ok. Isso é muito contado em algumas histórias também no sul, de pessoas negras acho que tem uma dessas séries, eu acho que é a não, não é a eu acho que é a Lovecraft Country, que mostra uma cena de uma família negra que comprou uma casa e um terreno, mas que começou a ser ameaçada pelos brancos para Sim, sair daquele lugar. No Brasil, isso se dá quase da mesma forma. No final na abolição da escravatura, somente 10% da população negra no território brasileiro seguia sendo escravizada. Eh, Desde antes, pelo menos 10 anos antes, a escravidão já havia sido abolida no Nordeste por causa do Dragão do Mar,
Mas aqui no Brasil, Eu não essa sei dessa história abolição não. Qual é essa história do é, Dragão do Mar? é a história do Dragão do Mar. Ele era, não sei se você já foi ao Recife, no Nordeste. O Muito pequeno. Recife, a praia na região Nordeste, nessa região de Fortaleza, de é uma praia que é muito rasa, por exemplo. Tem uma extensa faixa de areia, tem uma extensa faixa de arrecifes, e os navios só podiam parar depois dos arrecifes, ou seja, quilômetros dentro da água Quem do vai do pegar mar. onda no Recife tem que E remar, sei lá, muito quilômetros às longe, vezes. muito longe. Tem Quilômetro não lugar que sei, nem posso estar consegue exagerando, mas é longe. é longe, é bem longe. Tem algumas praias específicas que as pessoas vão para fazer isso, tipo Canoa Quebrada e tudo mais. Mas e aí o que que acontecia? Os navios negreiros paravam e quem fazia o desembarque dos navios eram barqueiros. Eram pequenos barcos que iam andando por sobre os recifes e os caras que conheciam os caminhos também, porque tinha isso também, para fugir de banco de areia e tal, eles iam buscando os escravizados. Houve, uma grande seca no finalzinho do século, XIX, lá no Nordeste. Os grandes proprietários de terras estavam precisando, fazer uma mudança na economia. Por quê? Com a escassez de recursos, inclusive de recursos hídricos, os fazendeiros que tinham escravizados precisavam gastar recursos que poderiam águas que poderia dar para o boi, eles estavam tendo que dar para os escravizados. E aí o que que eles resolvem fazer? Vender numa grande negociação do Estado boa parte dos escravizados, boa parte não, todos os escravizados, da região Nordeste para o Sudeste. E para Hum, mandando para, por exemplo, empreendimentos como a busca pelo ouro em Minas Gerais, né? Os empregados, os escravizados todos viriam para cá. E aí o que que os barqueiros fazem, liderados por esse cara, chama-se, na verdade, ele ficou conhecido como o Dragão do Mar. Os barqueiros se negam a levar os escravizados para os navios. E aí obrigam o Estado a abolir a escravidão. Por quê? Porque se a escravidão não fosse abolida, os fazendeiros continuariam sendo responsáveis pelo cuidado, pela vida daqueles escravizados. Então o Estado não tem outra escolha a não ser abolir a escravidão. Isso acontece 10 anos antes da ah, abolição da maneiro, não sabia escravidão dessa história. oficial do país. É uma história interessantíssima. É, mas, aqui no Brasil em geral, né, por isso que eu tô falando, quando se chega à abolição de fato, em 88, apenas 10% da população negra no Brasil tá escravizada ainda. E os negros que Porque já haviam tinha tido, conseguido tipo, de idade, ventre livre, já vinha num processo, né? Não sei se mais ou menos, isso. o ventre livre não chegou a ser um grande diferencial. Qual foi o grande diferencial? Foi o associativismo negro. Por exemplo, associações religiosas negras, construídas historicamente por pessoas negras, estavam conseguindo, a partir das suas Pagar próprias alforria? rendas, pagar a alforria dos Ok, escravizados. ok. E aí o que é que os escravizados mais velhos faziam? Davam preferência para libertar os mais novos, porque os mais novos teriam mais tempo de vida. E aí essas associações conseguiram libertar muitas pessoas e conseguiram entrar num mercado informal, eh, ganhar seu próprio dinheirinho e começar a comprar suas próprias terras. Na época da abolição, qual é o que que a lei da abolição também traz? Uma reforma na lei de terras no Brasil, proibindo a compra de terras por pessoas negras descendentes de escravizados. Então, um dos motivos pelos quais a abolição foi feita, né, muita gente, dedica a abolição à pressão externa inglesa, né, pela abertura dos mercados internacionais, das commodities, né, para a competição do mercado. Existia a pressão inglesa, sim, mas a pressão inglesa existia desde 1808, desde a Uhum. chegada da família real portuguesa no Brasil. Dom João VI, inclusive, vem para o Brasil escoltado pela marinha inglesa,
com a promessa de que aboliria a escravidão quando chegasse aqui. Quando ele chega O aqui, o Brasil que foi que o ele último, faz? assim, da O último galera país do relevante mundo, da época a do liberar. mundo. É isso aí. Dom João VI, quando chega aqui, recebe a casa de São Cristóvão, do Elias Antônio Lopes, que era o maior escravizado, o maior dono de escravos do Brasil, né? Ou seja, a pressão inglesa existia 80 anos antes da abolição vir de fato. Então, Não, tinha não dá para dizer que foram só os ingleses. os Foram os abolicionistas escravizadores, também. eles tinham mais dinheiro do que eles emprestavam dinheiro para a coroa, pô. A É, coroa pô. era devedora desses mercadores de escravos, pô, de tão ricos que eles eram. Exatamente, Você exatamente. Além falou de até da possuir seus igreja próprios também, com a escravizados Capela também. Sistina, porque os caras, eles escravizavam, mas eles pagavam o dízimo certinho, faziam ali uma fezinha, né? Exatamente. Exatamente, claro. Claro, não iam botar em risco a fé, né? Pô, o espaço, o tijolinho deles no céu, eles não iam deixar, né? Não, de De jeito pagar. nenhum. E pra gente Inclusive, cara, andar. tem um. Esse é um corte do podcast Pai da Eva. Deixa o seu like, compartilha, segue a gente. Segue a gente também no canal oficial. O link tá aqui na descrição. Valeu!